Shalom, queridos e amados, com muita alegria, nós estamos chegando até vocês hoje para apresentar a toda a nossa nação um decreto de Páscoa, o decreto que vamos levar a Deus até a Páscoa, diante do trono de Deus, amém? Então vamos orar e vamos convidar os colegas, amigos para assistir, especialmente nossos intercessores, guerreiros, ok? Muito bem, vamos orar e apresentar a Deus nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha a ouvir a nossa oração e abençoar a nossa pátria, nesse dia tão especial que nós estamos enfrentando na pandemia, onde a morte está percorrendo nossa nação. E tanta confusão, tantas coisas que as pessoas hoje não conseguem entender por que estão acontecendo. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e revelação para cada pessoa, para que eles possam entender o teu propósito neste momento, Senhor. Pedimos que blinde a cada pessoa, blinde a cada um, para que ele seja revestido do sangue de Jesus, para ser protegido nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga oi para alguém aí e convide mais alguém para estar junto. E vamos juntos fazer conversar com os nossos queridos filhos. Amém? Bem, a história, o decreto está no livro de Êxodo. A história, todos nós já conhecemos a história da Páscoa. Quando nós falamos Páscoa, que para algumas pessoas é apenas ovos, né? Coelhinho, mas na nação de Israel, na palavra de Deus, Páscoa está falando de passar por cima, quando a praga veio lá no Egito e passou por cima e não atingiu as casas onde tinha o sangue do cordeiro. Então, nós lançamos já a semana passada a palavra para que todos pudessem colocar o sangue do cordeiro nas portas, para que a praga de mortandade não atingisse suas casas. E nós vamos continuar pedindo a Deus que venha o sangue do cordeiro sobre a nossa casa nesses dias de pandemia, ok? Então repita comigo, que o sangue do cordeiro venha sobre nós nesses dias de pandemia e proteja a nossa família da morte, da praga de mortandade. Muito bem. Agora nós vamos ao segundo passo. Depois de 8 dias que nós estivemos orando e jejuando com nossa família, nós queremos estender até os nossos líderes e fazer uma campanha de oração em todo o território nacional. Oração, jejum, subidas ao monte, tocando chofar, em toda a nação. Nós vamos pedir a Deus que o sangue do Cordeiro seja passado por toda a nação. Para você que está ouvindo, você deve se preparar na sua cidade, na sua terra, e promover orações e pedir que o sangue de Jesus passe por cima da tua cidade, da tua casa, fazer orações nas praças, nas ruas, nos ônibus, em todo lugar, com as mãos levantadas, em frente aos hospitais, orando pelos médicos, orando pelos hospitais, orando na frente das prefeituras, convidando os prefeitos para dobrar joelhos para Jesus na sua cidade e clamar pelo sangue do Cordeiro. Convide os vereadores para fazer decretos de oração que nós vamos apresentar aqui. Apresente na Câmara de Vereadores esse decreto, apresente em todo lugar
Eu no final vou dar uma frase para você apresentar para os nossos políticos, nossos governadores. Tem uma frase de Deus para cada governador, para cada prefeito, para cada vereador, para o nosso presidente. E eu quero convidar você para levar esta palavra em todos os lugares. Então repita comigo: é tempo de pregar o evangelho, é tempo de proclamar a verdade, é tempo de proclamar salvação, é tempo de anunciar Jesus em nossa nação, é tempo de falar, pregar, profetizar, é tempo de ir, povo de Deus, é tempo de sair hoje, de sair pelas praças pregando, anunciando, falando, decretando a palavra de Deus. Nós não podemos parar de pregar, não podemos parar de falar, ok? Até a Páscoa, vamos contratar aviões para passar por cima das cidades, ungindo nossas cidades, pedindo a proteção de Deus sobre nossas cidades e orando por cada município. E se você tem condição na tua cidade de pegar um avião, fazer um ato profético sobrevoando a cidade, será maravilhoso, será excelente, será extraordinário. Depois, atos proféticos também em frente aos locais de autoridade de nossa nação, em todos os lugares, aqui no nosso estado, também em Brasília, em frente ao Palácio do Governo, Congresso, STF, em todos esses lugares tem que ter guerreiros proclamando ali o decreto de Deus para a nossa nação. Nós vamos pedir a Deus que julgue o principado espiritual, o principado de rebelião, de anarquia que vem, o principado do Egito que está sobre a nossa nação, trazendo doença, enfermidade e trazendo caos, trazendo confusão e trazendo miséria, trazendo doença, trazendo fome e, mais importante, trazendo confusão. Muito bem. Então, a convocação está feita. Agora eu vou ler para vocês a base bíblica dessa palavra que nós vamos proclamar em todas as cidades. No livro de Êxodo, Deus fala a Moisés, Deus aparece a Moisés quando o contexto histórico daquele momento, o povo não aguentava mais a pressão. O Faraó mandou escravizar o povo de Deus e eles estavam debaixo de uma grande opressão. Então, Deus desce lá no monte e chama o profeta Moisés. Então, diga a verdade número 1. Quando as leis humanas falham, quando as autoridades humanas falham, deixam de fazer o que deve ser feito e começam a agir como Deus, então, e oprimir o povo, Deus ouve o clamor do povo e desce à terra. Então nós vamos chamar Deus para descer em nossa nação e proclamar e julgar os principados e também aqueles que estão por trás dos principados. Então veja o que diz a palavra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Deus fala ao profeta. Então diga ao profeta que está do seu lado. Em tempo de crise, calamidade, quando tudo falha, quando as autoridades falham, quando o povo está sem saber o que fazer, quando não há mais recursos humanos, quando o governo falha, quando o Estado falha, quando a medicina falha, então Deus chama os profetas. E Deus disse para Moisés, olha o que Deus disse: Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Brasil, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Depois eu dou a tradução no final. Conheço-lhe o sofrimento. Então Deus viu, Deus ouviu e Deus conhece o sofrimento de cada pessoa que está no Brasil. Mas Deus precisa que haja um clamor. Então o nosso papel é levantar o clamor. E Deus fala assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
Há uma terra boa e ampla, a terra que emana leite e mel, e etc. E Deus fala assim, eu vou levar esse povo para um estado melhor, para uma fase melhor, porque eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. O clamor chegou até mim, Deus disse. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, disse Deus para Moisés, e te enviarei ao governo, ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então vamos lá. Deus aparece para Moisés e disse, não aguento mais ouvir o choro da criança, o choro da mãe, da viúva, do pobre, do órfão. Eles estão clamando, estão gritando, estão pedindo para mim que venha fazer alguma coisa. Então Deus está dizendo, ô profeta, eu estou ouvindo o povo, não dá para aguentar o choro. Eles estão oprimidos. O que estava acontecendo lá no Egito? O faraó começou a fazer decretos de opressão contra o povo, levando o povo a sacrifícios, a trabalhar sem ter um dia de folga sequer, levando o povo a passar fome. E então o povo perdeu o direito de ir e vir, o povo perdeu o direito de comer bem, direito à propriedade, e perdeu até o direito à própria vida, porque as crianças que nasciam, os meninos, as crianças, já quando nasciam, já nasciam com decreto de morte. Pode ligar, filho. E então a vida foi violada, e aqueles homens começaram a agir como se fossem Deus. Eles começaram a agir como se fosse dono das almas, fosse Deus. Então isto aí realmente confrontou Deus. Então cada vez que Deus é confrontado e por um déspota, por um líder que se coloca no lugar de Deus, então a coisa está feia, né? Aí Deus desce. Mas para Deus agir, para Deus descer, para Deus fazer o que tem que ser feito, Deus convoca os profetas. E os profetas, com Moisés, ele vai e tem que convocar os líderes. Os líderes são os anciões, que são os líderes religiosos. Então a primeira coisa que Deus está exigindo de mim, como profeta, é que eu levante a voz nesta nação e convoque nossos líderes para nós entrarmos na guerra. Quando falha as autoridades, quando falha o governo, quando falha os juízes, então aí Deus chama os profetas. Quando Deus vai gerar uma nação, quando Deus vai iniciar uma nação, sempre Deus inicia primeiro com os profetas. Depois estabelece os juízes, o Sinédrio, o Sinedrim. E o Sinédrio era constituído por juízes, homens bons, homens de caráter. E esses homens juízes, eles precisavam julgar as causas. E eles podiam até julgar o rei. Podia julgar a qualquer situação na nação. Esses juízes foram estabelecidos por Moisés. Então Moisés é maior que os juízes. Está anotando? Então, quando nós decidimos levantar e convocar os anciões na igreja, nós estamos nos posicionando, porque as outras instituições falharam. Então nós precisamos entrar e julgar. Nós precisamos então levar a Deus nas cores celestiais, as autoridades, o governo, os reis e também todas as autoridades. E especialmente os principais. Então vamos lá. 4 coisas que o líder, você deve fazer. Uma, levar
todo o povo e chamar o povo para clamar. Todos os pastores, você precisa chamar seu povo para clamar, orar, entrar em combate de oração. Segundo, confrontar os opressores, que depois eu vou explicar como. Terceiro, procurar as autoridades. Procurar as autoridades governamentais juntamente com os líderes. Líderes, apóstolos, pastores, profetas, tem que ir até as autoridades. E fazer o que, profeta? Vá ao prefeito e diga, prefeito, deixe o povo ir. Deixe o povo ir. Vá ao governador e diga, deixe o povo ir. Vá ao nosso presidente e diga, deixe o povo ir. Deixe o meu povo ir. Esta é a palavra que Deus está dizendo para cada um de nós, para cada um dos líderes, para cada pessoa. Deixe meu povo ir. Então esse é o decreto que cada um deve levar. Quarto lugar, até a Páscoa, nós vamos apresentar nas cortes celestiais o espírito maligno que está por trás de tudo isso. Eu tenho uma história longa para contar para vocês sobre o espírito maligno que está agindo no Brasil. Mas ainda não é hora, daqui um pouco mais, tá? Então, líderes espirituais, convoque o povo para o clamor. Queridos e amados, nós nunca vimos algo assim. A pandemia, a mortandade, tudo que nós estamos vendo hoje, é nada, ou é um tiquinho comparado com o que está sendo planejado para a nossa nação. É a hora de nós despertarmos, é a hora de despertar a igreja, é a hora de despertar o gigante, é a hora de levantar o gigante, é a hora de acordar o gigante, é a hora dos gigantes levantarem, é a hora dos aqueles cara de leão sair da toca. Nós não podemos deixar passar daqui, o limite chegou. Então vamos lá, levar principados às cortes celestiais, chamar os anciões em todos os lugares para levantar e apresentar decretos diante de Deus e chorar pelo povo, chorar pela nação e pedir que Deus salve nossa nação. Pedir que Deus venha intervir nesta pandemia, que Deus venha julgar os principados até a Páscoa e que Deus venha repreender esse espírito de rebelião e julgar o que está por trás de tudo isso. E olha o que diz o apóstolo Paulo agora, como fazer isto de maneira pacífica, em paz e tranquila. Olha o que Deus diz em 1 Timóteo 2:1. O apóstolo Paulo disse, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens, vamos orar a favor de todos os homens do Brasil, a favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade. Ore pelas autoridades. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Então está falando de orar por todos, pelo presidente, pelas autoridades, pelos governadores, pelos prefeitos. Então, 4, olha só. Isto é bom, Deus quer paz e tranquilidade para o seu povo. Pregação, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos que pregar mais do que nunca, pregar de manhã, de tarde. Mas vai de máscara no povo, pega o microfone, pega lá, vá com todo o cuidado e proteção devido, cumpre as regras de cuidado, mas não pare de falar. Use a internet, vá para as redes, né? Fale, pregue, pregador, e não pare de pregar. O que vamos pregar? Anunciar Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos por testemunho, testemunho que se deve dar e prestar em tempos oportunos. Então aqui está o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nesses tempos, nesses momentos, devemos orar por todas as autoridades constituídas,
Cada um deve assumir a posição. O que faz um apóstolo numa hora dessa? O que faz um profeta numa hora dessas? Está no versículo 7. Para isto fez designado pregador e apóstolo, afirme não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que todos os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira e sem animosidade. Então aqui está o que um apóstolo está determinando para nós. Quero que vocês orem em todo lugar, com as mãos levantadas, em todo lugar, com as mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem briga, nada. Você vai para os lugares e fica orando, ou de joelhos. Em todo lugar, estou falando em todo lugar. A igreja está na rua, a igreja não existe mais igreja de porta, como você entendeu aquela época, lá no passado, lembra? Antes de chegar. Hoje a igreja está na rua, a igreja está no hospital, a igreja está no campo, a igreja é você é a igreja. Então hoje nós precisamos levar essa palavra. E nós, apóstolo, olha o que Deus diz para mim, para você. Você vai dizer, olha o que Deus diz para Moisés. O que você vai dizer para o faraó? Dirás, assim diz o Senhor. Vamos lá. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Israel é meu primogênito. Por isso eu te digo, faraó, deixa meu filho ir, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, amados, foi essa sentença que Deus deu para Moisés. Vai lá e diga para esse sujeito que está oprimindo o povo, deixe o povo ir. Deixe meu povo ir. Então esse é o decreto que nós vamos levar para as autoridades. E eu quero que nós, pastores, apóstolos, intercessores, todos fiquem na brecha. E os pastores, corre lá. Faz aí como quando eu fiz a Rota do Fogo, eu fui em cada apóstolo, cada pastor e disse, vai lá e bota o teu prefeito na parede, bota ele na prensa, bota ele de joelhos lá, diga, prefeito, vamos aqui, dobrar os joelhos aqui e clamar pela nossa cidade, tá? E vamos ajudar o povo. Vamos ajudar esse povo. Aqui, graças a Deus, nós temos um prefeito maravilhoso, o Poço Bom, que está unido conosco, com as igrejas. Fizemos campanha junto para ajudar no inverno, ajudar as pessoas humildes e pobres, como a gente faz todo ano. Este ano, já no final desse mês, vamos ter centenas de cestas básicas que vamos estar distribuindo e ajudando, pegando junto e ajudando o povo. Eu quero dar uma palavra para o meu prefeito e também para os prefeitos e para as autoridades e para os reis, a mesma palavra que eu dei lá na África. Sabe qual a honra de um rei? A honra de um rei é que o seu povo tenha proteção. Então os governos, as autoridades têm que proteger o seu povo. Sabe qual é a missão? Sabe o que um policial deve fazer? Proteger o povo. Eu lembro que eu estava pregando aqui, e naquela época que eu estava pregando em Faxinal Soturno, uma autoridade corrupta, endemoniada daquela época, ele veio e decretou, fez um decreto, baixou um decreto para me expulsar da cidade. E ele veio num culto, aqui, como é que é o nome da vila? Bandeja ali? Medianeira, onde estava o meu querido Bandeja, no salão do Bigode, e chegou ali o seu demoninho, com algumas autoridades policiais. Naquela época tinha uma arminha assim, e eles vieram e disseram, nós viemos botar você a correr da cidade. Eu digo, gaúcho macho, admire esses homens assim, admire sua coragem, comandante. Eita, homem valente, tia. Veio botar um pregador a correr da cidade com a arma na mão. E aí eu ficaram assim, mas não tem problema não, eu vou embora, já estou indo. Na verdade, nem sei o que eu estou fazendo nessa cidade aqui. Mas admiro pessoas assim, valentes como o senhor, que é capaz de botar autoridades contra um pastor. Admiro, cara valente. Queria um desses aí comigo no meu exército. Mas te admiro, vou sim, vou embora. Mas por quê? Me explica. Porque a metade da cidade
A cidade toda não quer o senhor aqui. Eu digo, mas aqui tem mais de 60% da cidade. É uma multidão. Esses aqui querem que eu fique. E ele disse, pois mas nós queremos que o senhor vá embora. Aí eu perguntei, tá bom. E o senhor aí, seu comandante da brigada, naquela época, o senhor, o que faz aqui? Ele disse, eu estou aqui para manter a ordem pública. Eu digo, opa, achei o cara certo. Eu estou procurando alguém para manter a ordem dos meus cultos aqui faz tempo. Porque vem muita gente e muitos ônibus, e então preciso de manter a ordem pública. Gostaria que o senhor já ficasse aqui no culto, tá? Para cuidar aqui e proteger, né? Manter a ordem no meu culto aqui. O senhor pode ficar agora já? Eu disse, opa, mas assim não você quer? Eu digo, o que precisa para o senhor ficar aqui cuidando da minha igreja, do meu povo aqui? Aí, precisa de um documento, precisa fazer, né? Faz uma petição, como é que chama? Na brigada e tal. A brigada vem cuidar do senhor. Tem que fazer um documento. Sem documento não dá para a brigada agir, não. Não pode. Tem que ter enfim, uma ordem, né? De que está correto, é isso mesmo. Concordo. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem e progresso, né? É isso que mantém o Brasil de pé, com ordem e progresso. Então vamos lá. Vamos ver o papel do pastor. Vamos ver o papel desse que é uma autoridade que está vindo me expulsar. Vamos ver o papel da brigada. Naquela época, isso faz 30 anos, tempo que o comunismo queria entrar no Brasil. E aí eu disse, então, senhor comandante, para mim conseguir uma atuação do senhor para proteger um local, eu preciso de um documento, sim. E esse cidadão que representa o município está me mandando embora da cidade. O senhor tem um documento aí? O senhor tem aí? O senhor tem o papel? Mostra aí o papel. Não tenho. Então, compadre, vamos fazer o seguinte. O senhor volta lá na prefeitura e faz o documento para me expulsar e chama a brigada ou os policiais, e quando estiver tudo em ordem, de acordo com a Constituição, eu me vou. Mas por enquanto, quem vai são vocês. Vão fazer a coisa certa. Vocês estão lidando com uma autoridade. Então o sangue esquentou, e esquenta cada vez que eu vejo injustiça. E eles foram. E naquela época surgiu um vereador, um homem com H, chamado Ney Gai. Foi lá na Câmara de Vereadores e disse, estão querendo trazer, fazendo aqui do Brasil, que nem a Argentina, querendo botar a correr um homem que está pregando a verdade. Parece os Tupamara, ele disse. E aí aquela rebelião, aquela atuação deles caiu por terra. Teve guerra, mas teve centenas de pessoas que se pegaram nas ruas, nas padarias, se falavam lá mal do irmão Engel e dava pauleira, nas igrejas, nas missas, em lugares assim. E eu simplesmente disse, eu estou aqui debaixo da Constituição, com liberdade de pregar, e vou pregar, vou cumprir a missão. Você vai morrer, morro feliz. Você será preso, mas aí que sim, que eu estou de férias. Mas você será expulso, mas eu vou. Você nem sabe, eu estou na praia, eu estou nas minhas férias. Porque se eu estiver cumprindo a vontade de Deus, a missão de Deus, não importa o que aconteça. Então, meus queridos, vocês vão encontrar um cara duro, uma testa dura pela frente. Vem com o documento certinho, que eu vou embora. Resumindo a nossa história aqui, nessa situação, nós sempre respeitamos as autoridades, inclusive ungimos os prefeitos. Depois disso, nós tivemos uma guerra e os nossos intercessores fizeram 7 voltas. Deus me deu um decreto para que aquele governo caísse. E nós fizemos 7 voltas ao redor da prefeitura para cair aquele governo corrupto. Bandeira. Abençoa o Brasil, Senhor. Voltou? Sabe que os pregadores não querem hoje
falar o que tem que falar, porque quase tudo que se fala, tem assuntos que não se pode falar, está sendo censurado no mundo todo. Então vou encerrar aqui, não vou falar mais, só vou pregar. Nós fizemos um decreto em nossa cidade, Faxinal Soturno, e cercamos e andamos ao redor da prefeitura naquela época 7 dias. Nós avisamos o prefeito: deixe os evangélicos construir a igreja. Eles não deixavam. Deixe o povo de Deus ir. Queridos, nossa história é marcada por proibição de fazer culto. Não podia fazer culto na praça, nós íamos igual. Não podia fazer na rua, a gente ia igual. Aqui, Santos Anjos, tem famílias maravilhosas que na época era proibido fazer culto evangélico ali na Santos Anjos. A família, várias famílias, não vou falar o nome para não esquecer de alguém, mas eles foram à justiça e entraram no fórum, num processo, e ganharam, exigindo o direito de ouvir a pregação do evangelho. Então vamos lá, o decreto de Deus, fale bem forte: deixe meu povo ir. Qual o decreto? Deixe meu povo ir. Repito bem forte: deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Quando nós vemos hoje em lugares que as pessoas estão impedidas de ir ouvir, queridos, governadores, juízes, promotores, pessoas que entendem lei, como juízes, por exemplo, levante-se aí, pega a caneta. Nós vimos agora há poucos dias um trabalhador preso. Eu coloquei aqui, preso porque estava trabalhando para matar a fome do seu filho. Nós vemos vídeos de pessoas vendendo fruta na feira e os policiais vêm e batem naquela pessoa, tira as frutas. Queridos, você não tem que fazer isso. As autoridades são maravilhosas, são como anjos, que eu sempre falei, mas estão ali para proteger aquele trabalhador e não bater. Então está uma confusão, que as pessoas não estão entendendo mais o seu propósito. Então eu vou dizer para você, a autoridade em nossa nação, o presidente chama-se, depois eu digo o nome, o nosso presidente, ele tem que receber do povo de Deus a oração, para que ele tenha coragem, seja macho, seja gaúcho, e faça o que tem que ser feito para manter a ordem. Presidente, governa, seja valente, valoroso, é isso, nós votamos para você governar. Então governa, faz o que tem que ser feito, o povo de Deus estará orando para que você faça o que tem que ser feito. Estabelecer a ordem não pode ficar em desordem. Ordem e progresso, aqui ó. Então o presidente é a autoridade máxima. Quando um governador se levanta contra o presidente, ele quebrou o princípio de autoridade. E ele quebrou, se rebelou. Então como que um governador rebelado quer que o povo lhe obedeça se ele não respeita o líder maior? Não está comigo. Então a autoridade que nós devemos é com a autoridade maior. Quando há uma rebelião no meio do caminho, esqueça, tem que ser tirado. Então nós precisamos orar hoje para que aconteça o estabelecimento da ordem. Então onde uma autoridade quebrou a ordem e cometeu a injustiça, tem que sentar no banquinho dos réus. E eu quero dizer, tá? A nossa Constituição dá direito a ir e vir, a liberdade de culto, a liberdade de adorar, a liberdade para trabalhar, a liberdade para ir e vir. A Constituição, inclusive artigo 5, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão. Nenhuma autoridade pode impedir o trabalhador de plantar a semente dele para comer e viver. Ah, mas tem uma pandemia, mas a pandemia maior é morrer de fome. Ah, mas tem uma pandemia, os hospitais estão lotados. A quem compete construir hospital? Aos governadores que estão recebendo milhões, bilhões. Dá para botar um hospital em cada esquina. Basta não roubar, só isso. Basta só pegar o dinheiro que o governo deu e construir. Então nós, líderes, precisamos falar e dizer:
Nós não podemos permitir que leve um trabalhador à prisão hoje. Nós não podemos permitir que um soldado esteja a serviço do maligno. Mas se o presidente diz que pode trabalhar, o outro diz que não pode trabalhar, quem eu vou obedecer? Então, isso que está acontecendo no nosso país é uma rebelião de governadores, igual aconteceu lá no Egito. Então, Deus disse, foi Deus que disse, olha, estou até aqui, ó, eu ouvi o clamor do povo, eu conheço as dores, eu sei seu sofrimento, e eu estou vendo a aflição que eles estão passando com seus governadores. Deus desceu devido ao abuso de autoridades dos governadores do Egito que batiam no povo. Chega! Chegou! Nós estamos vendo hoje governadores decretando estado de sítio, como proibindo entrada, saída, dando ordens que só um presidente pode dar, gente. É coisas inconstitucional. O que deve ser feito então? O presidente, sim. Nosso presidente tem autoridade para hoje solicitar do Congresso Nacional um decreto de defesa, decretar um estado de sítio, ou estado de defesa, se ele quiser, com o Congresso. Isso sim. Mas qualquer pessoa hoje, fazendo o que estão fazendo, quebrando nossa nação, levando as pessoas a se calar, ninguém pode falar, empresa não pode abrir. Mas por que não pode abrir empresa? Por causa do vírus. Simples. Faz a vacina. Tá? Temos a vacina aí, que é do Butantan, que é aprovada, que não tem RNA, tá? É ótima. Tá? Agora outras aí, vocês. Vai lá, o patrão compra as vacinas, dá para os seus empregados, vocês vão trabalhar aqui, ó, vacinado. E aí? Se estão dizendo que a vacina resolve, então por que com a vacina ainda tem que bater nas pessoas? Então, nosso presidente, nossa oração para que ele faça a coisa certa. Tem que decretar ordem. Então, vamos lá. O senhor presidente é chefe do maior do exército. Usa a sua boca, usa a sua autoridade, mas não deixe o povo sofrer desse jeito. Porque senão eu vou me levantar daqui e vou dizer, não tem presidente aí? Vai ter que ser um pastor levantar. Mas eu sei que o senhor presidente foi escolhido por Deus. E é corajoso. E tem sangue de guerreiro. É um Jeú. Lembra do Jeú? Quando Deus disse lá para Elias, tu vai ungir um novo profeta. E esse profeta Eliseu vai ungir um novo governador. E o Eliseu mandou um soldado dele, um profeta dele, ungir o capitão Jeú. Ô Jeú, é você mesmo. Está ungido, pronto. Agora vai e acaba com a Jezabel. Jezabel estava oprimindo o povo, estava matando o povo de miséria e de fome e proibindo os cultos. Nosso querido presidente, que deu espada contra Jezabel. Para isso Deus se levantou aí. Nós precisamos dessa liberdade. Nós precisamos de ordem em nossa nação. Então o exército precisa manter a ordem, os soldados precisam manter a ordem, os policiais precisam manter a ordem. Mas pelo amor de Deus, derrubar um coitado que está ali na roça. Gente da roça nem sabe o que é vírus, gente. A maioria nem viu isso, estão isolados. Tem cidades como Faxinal Soturno, que graças a Deus ela foi o mínimo de prejuízo de mortes perto das grandes cidades que tem milhares de mortes, mas nossa cidade pequena, no interior, tem cidades que tem que plantar, que tem que fazer alguma coisa. Bom, aqui está, artigo 5, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, tem que ter uma lei correta vinda de cima para ser obedecida, senão vira caos. Artigo 5, inciso 13, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre o trabalho. Tanto é, os policiais estão trabalhando, tanto é que a Globo não para de trabalhar 24 horas para destruir a nossa nação, para destruir o nosso presidente. Eles não param de trabalhar. Tá? Então aquelas pessoas que estão decretando que não podem trabalhar, estão trabalhando.
Artigo 5, inciso 15, é livre locomoção em território nacional em tempo de paz. Só o presidente pode decretar o estado de sítio, querido. Então, não está certo. Nós precisamos buscar a Deus e pedir que Deus faça alguma coisa. Ou estado de defesa. Nós precisamos buscar a nossa parte, orar e levantar as mãos, ir para lugares pacíficos. Já chegou a polícia? Então, vamos levantar nossas mãos em todos os lugares e com oração, de forma pacífica. Estou brincando, mas antigamente era assim. Hoje, graças a Deus, nós temos autoridades muito competentes na nossa cidade. Nosso prefeito, nós oramos para que ele fosse eleito, né, a pedido de amigos aqui do município. Nosso comandante da brigada, um homem íntegro, né? As autoridades da nossa cidade e região são especiais, maravilhosas. E eu acredito que todos têm feito o máximo para proteger, abençoar o povo. Nós somos contra alguém espalhar doença, sair na rua. Há poucos dias houve um caso aqui de gente conhecida saindo na rua com febre. Eu fui o primeiro a dizer, tem que prender. A pessoa está arriscando a vida dos outros. Não pode aglomerar, jamais. Tá? Arriscar a vida de outros, nunca. Nós temos nossos pais que são de idade, parentes, amigos que vêm visitar, tem que fazer exame. Tem alguns que ficam furiosos, ficam virados umas onças. Não querem fazer exame, mas tem que fazer. Então todos os cuidados, sim. Agora olha só, eu estou pregando, eu passei por toda a situação, eu vi pessoas da minha família, todos passando pela doença. Ela é uma coisa ruim, mata até, está matando 3%, talvez já mudou, vem mais aí, mas nós temos que adotar meios legais para combater tudo isso. Então vamos lá, estabelecendo a ordem no meio do caos. Deus é o governo maior. Ele colocou Faraó como governador, colocou o presidente da república e colocou as autoridades. Se alguma autoridade dessa que Deus colocou falhar, abre uma brecha para Deus entrar. Então repita, se alguma autoridade falhar, ele abre uma brecha para Deus entrar. Tá rodando, Ana? Tá? Porque aqui tá. Então, se as autoridades falham, abre uma brecha para Deus entrar. E se eu falhar como apóstolo, como profeta, que eu quero falar para minha família, para as pessoas, muita gente não sofreu quando eu tive que enfrentar aquelas oposições do passado. Meu filho, Tiago, não pôde estudar, a minha esposa, muitas vezes a gente ficou cercado. Mas nós vencemos a opressão. Os governos corruptos caíram. Nosso grupo de oração da época fez 7 dias, 7 noites com a mão levantada ao redor da prefeitura. E aquela prefeitura, aquele prefeito, foi eu que ungi para ser o prefeito. 2 vezes. E ele não autorizava a construção da nossa igreja. Então eu disse, prefeito, preciso lhe falar. Se o senhor não deixar o povo ir, se o senhor impedir o culto a Deus, eu vou tirar o senhor do governo. Eu vou destituir você. Mas como? Pelo poder de Deus. Você não está tratando com autoridade qualquer. Eu sei a autoridade que tenho. E conheço o nosso Deus e as nossas leis. Eu vou te dar 7 dias. Ou você dá para nós a liberdade de construir a igreja, ou então vou tirar você desse cargo. Está continuando, irmão? Então quero dizer hoje, e nós devemos ir aos nossos líderes que nós elegemos, prefeito, governador, e dizer para ele, prefeito, o governador, se você está agindo errado contra a Constituição, impedindo o povo de Deus, impedindo, desculpe, nós vamos te dar até a Páscoa. E depois, Deus vai arrancar, com raiz e tudo. Nós fizemos isso no governo da Dilma. Queria até que postasse o áudio aí. Percorremos o Brasil de sul até ao norte. Deus falou comigo. Está vindo algo ruim para o Brasil.
está atrás desse governo. Fala para o presidente, ora por ela, oramos por ela. Olha, eu sinceramente, eu sempre respeitei a Dilma quando era presidente, o Lula quando era presidente, oramos por ele, respeitamos coisas boas até que fizeram e etc. Mas 2 vezes a nossa ex-presidente rejeitou o povo de Israel. E eu tive que dizer, como profeta, nós tivemos uma escola lá em Campinas e convidamos ela para vir. Fizemos carta aberta e falamos, se você rejeitar mais uma vez o governo de Israel, o povo de Israel, nós temos uma base para cortar o seu trono pela raiz, cortar embaixo, e a sua cadeira vai cair. Então nós vamos te dar você que escolhe. E eu disse, mais uma vez você impedir o governo de Israel, ou for contra o embaixador de Israel, etc., vocês lembram daqueles que estavam impedindo? Eu vou decretar a sua queda, a sua falência do seu reino, e todo o povo de Deus estará reunido comigo na escola. E ali na escola nós levantamos a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, e fizemos o ato profético e destituímos aquele governo corrupto. E oramos para Deus levantar um novo governo. Israel, eu jejuei 9 dias por esse governo. Damos uma oferta que vai levar mais de 2 anos para dar para Deus em resgate do nosso país. Então vou dar uma palavra para os nossos guerreiros, nossos apóstolos, profetas. Nós podemos sim fazer isso. Nós devemos sim fazer isso, mas primeiro, orar pelas autoridades. Orar por eles. Alguém aí visita o governador do estado, meu querido apóstolo Rui. Me lembro quando a gente fez a Rota do Fogo, eu disse para ele, não dá para continuar o município do jeito que está, manda o prefeito entregar a vida para Jesus e dobrar o joelho para Jesus, entregar o município de Guaíba para Jesus. Aí ele disse, mas profeta, vai ter uma guerra enorme, vai ser milhares de pessoas contra, isso não importa. Vai lá e faz isso. O prefeito dobrou o joelho, fizeram um ato profético e nunca mais teve aquela coisa ruim que tinha ali. Preciso saber o tempo para não passar de 1 hora. 10 minutos. Falta 10 minutos? Que beleza! Estou acelerado, né? Então, querido, sangue de profeta. Não se acalma, não. Então é isto. Meu apóstolo Rui e os apóstolos lá em Rio Grande também, nós falamos, nós vamos decretar. Primeira coisa, você fala direito com o seu presidente, fala direito com o seu prefeito, fala com respeito com a autoridade, mas se a autoridade estiver falhando, então você vai, e temos uma autoridade maior que não falhou, nós sempre temos que procurar a autoridade maior para corrigir a menor. Ok? Então nós, como apóstolos, devemos, com o maior respeito ao prefeito, ao governador, senhor governador, querido, maravilhoso, com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, pedir para o senhor não fazer isso com o povo. Eu quero pedir para o meu governador aqui, olha, não faça isso, não maltrate o povo, mas seja bondoso para com o povo, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado, mas não vai ficar, não vai subsistir nenhum governo que maltrata o povo e que fere a Constituição para maltratar o povo. Nós precisamos restabelecer a unidade com a autoridade maior do nosso país, porque nós somos pessoas que votamos e nós colocamos e confiamos no governador que está na posição hoje. E confiamos e queremos votar na próxima. Mas o povo, é do povo que vem o poder. O povo não pode quebrar, as empresas não podem quebrar, os trabalhadores não podem parar, as pessoas não podem morrer. Vamos lá, vamos construir o hospital? Aquele dinheirinho que veio da presidência, dá para construir o hospital, dá para botar o hospital de campanha ao redor, tem remédio, tem hospital para todo mundo. Compete ao governo construir o hospital, construa. Tem muita gente no hospital, problema teu, construa o hospital. Isso compete ao governo. Agora nós, pastores, compete a nós pregar, compete a nós estar junto, ministrar. Vou fazer minha parte, você faz a tua. O presidente lá faz a dele.
o STF faz o seu papel, cada um no seu papel. Essa é a nossa oração. E aí vai dar tudo certinho. Mas nós, como apóstolo, profeta, precisamos entrar nas cortes celestiais e levar as autoridades à corte celestial de Deus. Quer dizer, quando Deus julgar, eu só vou pedir que tu troque um pouquinho. Quando Deus julgar o principado da nação, todos os governadores, prefeitos e autoridades que estão junto com ele. Quando Deus julga os principados, vai julgar também aquelas autoridades que estão lá. Então vamos lá, tira a confusão da cabeça. Nós temos uma autoridade maior, nossa nação, nosso presidente. Precisamos dar força para que ele tenha poder, coragem de fazer o que é certo. Manter a ordem e o progresso da nossa nação. E ele tem poder, tem autoridade, e se falhar a autoridade local, chama estadual. Se falhar a autoridade estadual, chama nacional. Mas nós precisamos sair nas ruas e ser protegidos da violência de autoridades corruptas que se venderam para outra coisa que outro dia eu vou falar. Ordem e progresso. Levante suas mãos e ore pela nossa nação. Nosso decreto, até a Páscoa, caia por terra os principados, as potestades que operam contra o Brasil, e que Deus levante a nossa nação. Coloca o hino do Brasil. O hino tá. Levante suas mãos de oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, Senhor. Traga ordem e progresso em nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus e decretamos que até a Páscoa, Senhor, todos os pregadores estarão pregando. Deixe meu povo ir. Todo governador, todo prefeito, autoridades estarão ouvindo os pastores dizendo: deixe meu povo ir. E eles vão deixar, vão liberar, vão abençoar em nome de Jesus. E todo que resistir à autoridade de Deus seja destituído e haja paz na nossa nação. Em nome de Jesus. Levanta mais o fundo. Queridos, Deus abençoe. Diga o que você pensa disso. Se você gostou, compartilhe. E, se possível, grave. Quantos? Volta ao Deus que te sara. Ordem e progresso. Ordem, presidente, autoridade maior.